É super possível mesmo. A gente viu quando eu comecei com ela era bem. Acho que ela tinha, não sei, 6 meses. Eu já comecei tarde com ela. E ela deixava eu fazer as massagens, então é super possível fazer. Ainda mais se o bebê começa bem antes, quando ele é bem novinho, assim, que se eu tivesse encontrado você bem antes, nossa, seria perfeito. Com 3 meses, eles deixam fazer tranquilo as massagens. Você começa a fazer e você começa a ver o resultado. Coisa que ele não fazia, ele começa a fazer. Se eu não tivesse fazendo essas massagens, eu acho que ela estaria muito atrasada. Você passava as massagens, eu fazia. Era questão, assim, mais ou menos de um mês, assim, eu já conseguia ver ela avançar para outras atividades que ela não fazia. E super recomendo isso. Eu fui na médica, com 3 meses eu percebi que a cabecinha dela era achatada. Aí eu fui na pediatra dela aqui na Austrália e eu falei que eu tava achando. E ela não sustentava a cabeça com 3 meses, ela ficava tipo, só para um lado, ela ficava ainda com o torcicólogo, ela ficava virada só para esse lado, assim. Dava desespero, ela ficava assim só. E não sustentava a cabeça de jeito nenhum. Aí eu fui na médica, aí ela falou, praticamente tirou sarro da minha cara e falou que tipo, eu tinha que esperar o tempo dela, que eu tava vendo coisa demais, praticamente brigou comigo na frente do meu esposo, tudo. Aí eu falei, e meu esposo também não acreditou em mim, até hoje eu não acredito, então, para ele a médica estava certa. Na segunda vez que eu falei de novo, ela foi super grossa comigo, aí eu fiquei desesperada. Aí eu fiz um post de mães, aí eles. Aí eu postei a cabecinha dela e falei, olha, eu acho que não é normal. A médica falou que é normal, mas pra mim não é normal, né? Aí uma mãe falou, eu tenho uma filha, eu fiz o atendimento, ela fez online e a cabeça dela eu consigo ver resultado, tipo, já tá diferente. Foi aí que eu conheci você. Eu já desesperada, eu falei, como que eu vou fazer? Porque eu não tava trabalhando, meu esposo não acredita em mim, então como que eu vou levar ela se ele, nem a médica acredita em mim, então, tipo, ninguém. Aí eu falei, o único jeito é fazer online, porque é a única solução que eu posso fazer, né? E eu encontrei o seu perfil, a gente começou a fazer logo, assim, eu acho que no primeiro mês já deu uma super diferença. Ela começou a avançar muito rápido, começou a ter muitos resultados, porque eu tava vendo os vídeos dela, ela era super travada, assim, ficava só para um lado, ela já começou a se soltar. Parece que começou a abrir o corpinho dela. Eu estava bem focada em resolver isso, que eu estava muito preocupada. Então eu procurava fazer todo momento que eu podia. Assim, lógico que a vida é corrida. Mas assim, ela estava no chão, no tapete. Eu sempre deixava também ela no chão lá para ela se desenvolver melhor. Estava no tapete. Toda vez que eu tinha um tempinho, eu sempre ia lá no tapete mesmo. Eu fazia, não todas, porque às vezes era bastante, mas pelo menos algumas eu ficava fazendo umas massadinhas para ela soltar 4, 5 vezes ao dia. Depois que eu trocava ela, eu já ia lá, fazia. Era mais fácil, porque aí ela estava sem roupa, porque aqui é bem calor, aí eu já fazia tudo, as massagens. E não é complicado, dá para entender bem, super bem explicadinho, não é nada absurdo de que você não pode fazer. Nossa, será que eu vou conseguir? Mas aí é tranquilo, assim, não é difícil. Você explicando, direcionando onde é que você tem que apertar, o jeito que você tem que apertar. E foi muito bom, assim, ainda mais você vendo um resultado na sua filha, mais ainda, né, que você quer fazer mais. A cabecinha dela também antes era tipo um triângulo que a gente tirou a foto, né? Era um triângulo assim, depois já começou a ficar já mais redondinho, assim, nossa, foi incrível, assim. Não, fora ver ela se desenvolver, né? Tipo, coisa que ela não fazia, que na minha visão, ela não ia fazer se eu não estivesse fazendo, sabe? Ou ia fazer muito tarde, eu não sei. Antes de eu te encontrar, acho que uns 2 meses eu vi que ela não evoluía. Ela fazia aniversário, fazia 3 meses e meio, nada de evolução, sabe? E cada mês você espera que o bebê pelo menos faça alguma coisa, né? Solte corpinho, sustente a cabeça. E eu não vi evolução. Então, depois que a gente começou a fazer, eu comecei a ver que ela começava a fazer certinho os marcos, tudo certinho que era esperado para a idade dela. Ela desentortou o pescocinho, né? Ela começou
E antes ela também não erguia o bracinho direito, aí a gente começou a fazer aquelas massaginhas, ela começou a soltar mais os bracinhos, a perna também, no corpinho todo, mas o mais foi a cabecinha e os bracinhos, né? Se eu tivesse te encontrado muito antes, seria muito mais fácil. Eu tinha certinho, a gente corrigiu. Ela só não andou ainda, mas ela já tá se equilibrando de pé sozinha. Ela segura de pé sozinha, anda de lado, segurando as coisas, já escala. Só tô esperando ela andar. Assim, o sentimento que eu tenho agora é que eu tô aliviada, que eu fiz tudo que eu podia. Como mãe, assim, é muito difícil. Difícil. Desculpa, porque foi muito difícil pra mim. Tipo, ouvir as pessoas falando, sabe, que eu tava errada. Então, pra mim, o sentimento que eu tenho é que eu fiz o que eu podia, que a minha consciência tá, sabe? Que eu não podia deixar isso dar me corroendo, sabe? Eu vi que tinha alguma coisa errada com ela e ninguém me ajudar, ninguém, sabe? Todo mundo me julgando, falando que eu tava errada, e até hoje, como é que eu tava errada. Então, para uma mãe, isso é muito difícil. É difícil você não ter apoio, não sabe? Então, foi muito bom isso, sabe? Que eu não sei como que eu acho que eu ia ficar muito triste se ela não desenvolver. E depois as mesmas pessoas vão falar, nossa, ela tá atrasada, sabe? Mas ninguém chega pra, tipo, falar o que eu posso fazer pra te ajudar, mas na hora você sempre tá errado. Se você faz, você tá errado. Aí se você não faz, vão falar que ela tá atrasada. Ai, seu bebê não andou, seu bebê não fez isso. É muito difícil. Quem passa por uma situação dessa. Acho que tem bastante gente que passa esse tipo de coisa, né? Parece que você está fazendo alguma coisa errada. E não é esse o objetivo. O seu objetivo é ajudar a sua criança, né? E eu quero te lembrar que esse resultado dela estar assim maravilhosa é seu. Esse resultado é seu. Você passa as massagens, aí depende da gente fazer, né? É a minha primeira filha, né? Então eu tô mais assim, segura, assim, sabe? Do que, por exemplo, a pessoa vai chegar e falar para mim que eu tô errada. Não, eu primeiro vou lá, vou ver se eu realmente tô errada e depois, e assim, eu sei que várias pessoas não vão acreditar ou vão falar que você está errada, mas você tem que, se você sabe que a informação está atualizada e você sabe que aquilo não é o esperado, você vai atrás, corre atrás que você está certa. Não fica acreditando em gente falando. Cada pessoa vai falar uma coisa diferente. A maioria fala que a criança tem seu tempo, inclusive os médicos, só que tem que ver o que realmente é o tempo e o que já está muito atrasado, né? Que no caso dela estava muito. Eu, como mãe, eu sabia que tinha coisa errada. E eu, pescoço assim virado, a coitada não conseguia se desenvolver. E, sei lá, as pessoas às vezes não notam. Só que você, como mãe, você sabe, né? Que tá errado. O conhecimento só veio porque eu antes eu comecei a seguir perfis de desenvolvimento, senão eu ia ficar à mercê da médica, porque eu também não saberia, sabe? Identificar o que estava errado. Nessa de ninguém acreditar em mim, de ficar levando na médica e ela falar que estava tudo certo, eu acabei perdendo muito tempo, né? É uma coisa que é pro seu bebê, então assim que você tiver uma oportunidade, você faz, nem que seja um pouquinho, você vai lá, tenta fazer exatamente como a Jéssica ensinou e tenta fazer, porque você sabe que é uma coisa que vai melhorar, você vai ver o resultado, entendeu? E conforme ela vai se desenvolvendo, você fica mais animada ainda, porque aí você sabe que aquilo está dando resultado, sabe? Imagine ver a sua criança fazendo coisa que não fazia antes, é muito gratificante. Meu objetivo é sempre ser a melhor mãe possível para ela e que eu vou estar aqui sempre para ela em tudo que ela precisar. Fazer o meu melhor, né, para ela. Nossa, foi muito importante para mim, você não tem noção. Assim, como isso fez muita diferença, sério.